Um caminhão se aproxima de uma zona de quarentena e é imediatamente recebido por um pessoal que está desinfetando a área. O motorista irritado pergunta a um deles o que está acontecendo e é informado que houve um pequeno vazamento no distrito de biotecnologia, mas que não deve haver grandes problemas. O motorista continua seu caminho e quando ele tenta pegar o seu telefone que está tocando, acaba batendo em algo na estrada. Ele sai do caminhão e percebe que era um cervo, mas o deixa na estrada e nem chega perto. O animal se levanta de uma forma bizarra. Esse é Seok Woo, um gerente de fundos muito bem sucedido, em que a esposa o deixou por causa de seu egoísmo. Ele tá no trabalho conversando com um cliente ao telefone e discutindo a venda de certas ações. O assistente do gerente entra de repente na sua sala e Seok diz para vender todas as ações da empresa que estava em contato na ligação. Mais tarde, enquanto estaciona o carro, o gerente discute com a ex-mulher sobre a filha dele, Soo-won. A menina quer visitar a mãe no dia seguinte em seu aniversário, mas ele não quer deixar ela ir sozinha e nem quer levá-la. Seok chega em casa e sua mãe abre a porta para ele. Quando entra no quarto da menina, o gerente a encontra conversando com a mãe no telefone, dizendo que pode pegar o trem sozinha. Seok Woo se senta ao lado de Soo e pede para ela esperar uma semana até que ele tenha menos trabalho na empresa. Assim, ele poderia levá-la para Busan, a cidade da sua ex-mulher. Para tentar confortar a filha, o pai dá o presente de aniversário mais cedo. Ela abre, mas descobre que é a mesma coisa que ele comprou em seu último aniversário. Seok pergunta o que mais ela gostaria, e a menina diz que quer muito ir ver sua mãe. Mais tarde, ele fala com a avó sobre a garota. Ela pede para ele ter uma conversa franca com sua ex-esposa para que pudessem voltar como casal novamente, porque isso seria muito bom para Soo, que nesse período precisa muito do amor da mãe e do pai. A mulher sai do quarto e deixa o Seok Woo assistindo uma gravação do recital da garota. Esse vídeo faz perceber a dor de sua filha, o convencendo a levá-la para passar o aniversário com sua ex-mulher. No dia seguinte, já no carro, ele conversa com Soo sobre o recital, tentando se aproximar um pouco mais da menina. No caminho, ele quase bate em uma ambulância na estrada. A garota percebe fuligem caindo do céu, consequência de um grande incêndio em prédio da cidade. Na estação, o trem para Busan se prepara para partir. Antes disso, uma garota ferida corre para dentro do vagão. A desconhecida tem uma estranha marca de mordida na perna. Enquanto isso, Soo vê um homem atacar um funcionário fora da locomotiva. Yeon-suk, um executivo de negócios, avisa um dos comissionários que um homem estranho pulou no trem e que ele tá no banheiro desde então. Soo fica curiosa e vai ver o que tá acontecendo. O homem fica falando que tá todo mundo morto, mas o comissário não entende o que ele quer dizer com isso e tenta convencê-lo a sair do banheiro. A garota com uma mordida na perna caminha pelo trem e desmaia, mas ninguém parece notá-la. Soo vai até o banheiro, mas encontra um homem chamado Sang-woo, que tá vigiando a porta para sua esposa grávida. Ele diz para a menina ir no banheiro do próximo vagão. Uma das comissionárias encontra a desconhecida com a mordida na perna tendo um ataque e imediatamente chama um médico. Seok é acordado por seu telefone e logo percebe que Soo desapareceu. Seu assistente diz a ele que algo tá acontecendo em todo o país. O gerente desliga e vai procurar por sua filha. Todos os passageiros do vagão assistem o caos se desenrolando através de uma TV. A comissionária continua tentando chamar por ajuda, mas de repente a garota se levanta como um zumbi. Ela ataca a funcionária pelas costas, que tenta ir até o próximo vagão em busca de ajuda. Todos se assustam e começam a ser atacados. As primeiras vítimas são os jogadores de um time de beisebol, que depois de serem mordidos se transformam em zumbis. O caos começa dentro do vagão e todos se desesperam tentando fugir daquelas criaturas. O comissário-chefe diz aos passageiros do próximo vagão para correrem. Enquanto isso, Seok procura por sua filha, mas antes que ele possa encontrá-la, ele percebe algo terrível acontecendo. Soo também ouve os gritos. As pessoas passam correndo pelos dois, e o pai observa o comissário-chefe sendo atacado por um zumbi, se transformando na mesma hora. Soo aparece atrás de seu pai, ele a agarra, e os dois correm enquanto são perseguidos por um grupo de mortos-vivos. Sang-woo diz à sua esposa grávida, Seung-kyung, para se apressar,
Quando percebe que algo estava acontecendo, um zumbi morde uma mulher na frente deles e, a pedido de Seung-kyung, ele tenta ajudá-la, mas é atacado. Seok corre para o próximo vagão, enquanto Sang-hwa se salva trancando o zumbi no banheiro. Ele diz à sua esposa para correr, mas logo outros zumbis aparecem. O resto dos passageiros assistem o terror do país na TV, quando de repente várias pessoas entram correndo no vagão. Seok tá no meio desse bolo e fecha a porta assim que entra, deixando Seung-kyung e seu marido do lado de fora com os mortos-vivos. Sang-hwa luta contra um zumbi e consegue entrar no vagão, o fechando antes que fosse pego. Seok percebe que as criaturas não sabem como abrir a porta. O gerente também percebeu que eles só atacaram quando os viram, então a sua esposa cobre o vidro com alguns jornais, o que pacificou um pouco o ataque dos zumbis. O condutor anuncia que eles não vão parar na próxima cidade, então Yeon-suk, o executivo de negócios, exige uma explicação. O condutor diz que a ordem veio do centro de controle. Seok recebe uma ligação de sua mãe que está preocupada com eles. Ela pede para ele cuidar de sua filha. Pela ligação, você consegue ouvi-la se transformando, mostrando que ela também foi pega pela epidemia. Nosso protagonista percebe o que aconteceu, mas não conta a Su. O trem diminui a velocidade, passando na frente de pessoas em uma estação, que começam a bater nas janelas implorando por ajuda, mas já é tarde demais para elas. Em um anúncio público, um funcionário do governo informa aos cidadãos sobre os tumultos violentos em várias grandes cidades, resultando em muitas tragédias. Por causa disso, o governo fechou muitos distritos importantes e foi declarado estado de emergência. As pessoas no trem olham suas redes sociais e veem vídeos de pessoas sendo atacadas. Su diz a seu pai que o telefone da sua mãe não está funcionando, então ele tenta ligar. Nesse momento, somos apresentados a duas irmãs velhinhas, In-ju e Jong-ju. In fala para sua irmã se sentar, então a garota oferece a outra velhinha seu próprio assento. Sang-hwa vê o pai e a filha se aproximando e ainda tá com raiva por Seok ter fechado as portas na cara deles. O pai o ignora e corrige a garota por ser altruísta, dizendo que ela precisa cuidar dela mesma em situações como essas. Aparentemente, ele não gostou nada da ação da menina de dar a sua cadeira para uma idosa. Outro anúncio do condutor informa que o trem vai parar em uma estação onde os militares foram mobilizados para os protegerem. Nosso protagonista ouve Yeon-suk perguntando a alguém no telefone quais cidades estão seguras, e parece que aquela em que eles vão não está na lista. Ele manda a filha ficar onde está e vai até outro vagão fazer uma ligação. Sang-hwa pergunta à garota sobre seu pai, e quando ela diz que ele é um administrador de fundos, ele comenta que isso significa que o homem é um sugador de sangue. Apesar do rancor do homem, Su cria um vínculo com a esposa dele. Seok liga para um cliente que ele acha que pode ajudar. Ele pergunta sobre a cidade em que eles vão parar, e o homem diz a ele que assim que eles chegarem, eles vão ficar em quarentena. Nosso protagonista diz que vai fazer um favor se ele os ajudar. O homem diz para não seguir para a estação, ir para o leste da cidade. Mais tarde, o trem chega no destino, onde os militares deveriam estar esperando, só que o local está completamente abandonado. Yeon-suk vai na frente e todos os outros o seguem, inclusive o nosso protagonista e sua filha. Os jogadores restantes do time de beisebol saem do trem com tacos de beisebol. Um dos comissários leva o condutor para ver o vagão cheio de zumbis. Yeon-suk se encontra com eles e diz que Busan é uma das únicas cidades seguras. Ele diz ao condutor para desacoplar o vagão zumbi, mas isso não pode ser feito. O condutor concorda que eles devem ir para Busan, mas precisam trazer os passageiros de volta para o trem. Enquanto isso, os passageiros estão entrando na estação vazia. Seok-woo desvia o caminho com Su para que possam ir para o leste. O morador de rua os segue porque ouviu sua ligação e quer acompanhá-los. Su quer contar para os outros e fica triste ao ser impedida por seu pai. Enquanto o resto dos passageiros desce a escada rolante, Sang-hwa percebe algo estranho. Ao mesmo tempo, um policial aparece no final do corredor, onde Seok-woo e Su estão. O sem-teto corre atrás dele. O protagonista diz para sua filha para ficar lá e vai atrás dele também. Do outro lado, os passageiros estão chegando no fim da escada rolante.
e conseguem ver os militares, mas é revelado que todos eles viraram zumbis. As criaturas atacam os passageiros. Sang-hwa vê isso acontecendo e sobe com sua esposa na escada para que possam escapar. Seok-woo recebe uma ligação de seu cliente, dizendo que não consegue falar com seus homens para o ajudar. De repente, um zumbi aparece atrás do policial no corredor e o ataca. Enquanto mais zumbis aparecem e devoram o oficial, nosso protagonista corre de volta com sua filha, que quase é pega por uma das criaturas, mas Sang-hwa aparece e a salva. Sua esposa segura sua mão e fogem juntas. O time de beisebol espera por eles na porta, e assim que entram, eles a fecham. Seok acaba sendo derrubado e luta para tirar um zumbi de cima dele. O sem-teto o ajuda e os dois fogem. Todos eles empurram a porta juntos, tentando trancá-la. Seung-kyun está quase chegando no trem quando um grupo de zumbis caem de uma janela. Um deles cai sobre Jong-jil, mas felizmente não consegue chegar até ela. Seung-kyun e Soo-an levam a outra irmã, In-jil, na direção oposta, enquanto o zumbi corre atrás delas. Jong-jil é salva por um comissário e pela líder de torcida do time de beisebol. Eles entram no trem bem a tempo de não serem atacados. Enquanto isso, In-jil, Soo-an e Seung entram em outro vagão e antes de fechar a porta salvam um morador de rua. Os zumbis cercam o trem, então Yong-suk apressa o comissário para dar a partida. Só que a líder de torcida diz que não podem porque seus amigos ainda estão por aí, mas o comissário liga pro condutor e o manda partir. Se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique que você tá inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que olha, estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. Sang-hwa, Seok-woo e alguns outros jogadores de beisebol estão sendo perseguidos na estação. Eles veem que o trem está se movendo e se apressam, mas quando chegam na base da escada, 2 dos jogadores são apanhados pelos zumbis. Yong-guk, outro membro do time, acaba ficando paralisado ao ver seus amigos sendo devorados, mas nosso protagonista o faz se mover e o coloca dentro do trem. Sang-hwa fica para trás e Seok estende a mão para ele, mas o homem se afasta e pega um bastão, atacando alguns zumbis em seu caminho. Ele finalmente consegue entrar também com a ajuda de Seok. Enquanto isso, o condutor liga para o centro de controle e pergunta se existe um caminho aberto para Busan. Ele é aconselhado a continuar por lá, mas pede para ser informado quando o contato for feito com a estação. Seung-kyun e outros passageiros estão presos entre 2 vagões cheios de zumbis. Ela vê um banheiro aberto e sinaliza para os outros se esconderem nele. Todos entram e quando a mulher estava entrando, um zumbi a ataca, mas os outros conseguem a salvar, fechando a porta rapidamente. Dentro da outra parte do trem, algumas pessoas cobrem as portas de vidro. O condutor anuncia que eles vão direto para Busan. A líder de torcida recebe uma ligação de Yong-guk, o último jogador de beisebol que restou. Ele chora ao dizer que ninguém mais do time sobreviveu. Enquanto isso, nosso protagonista escuta Sang-hwa em uma ligação falando com Soo-an no telefone. Ela diz que estão presos em um banheiro no vagão 13. Yong-guk, o jogador de beisebol, diz a ele que o resto dos passageiros sobreviventes estão no 15. Então os 3 homens se preparam para irem até eles e os resgatar. Sang-hwa planeja o caminho e como vão passar pelos zumbis, se colocando à frente, Yong-guk no meio e Seok-woo atrás. Eles avançam e Sang-hwa começa a derrotar as criaturas com as próprias mãos, e Seok-woo os ajudam a se proteger, enquanto o jogador utiliza o seu bastão como arma contra os mortos-vivos. Juntos eles lutam como um time para conseguirem chegar até a porta. O próximo vagão tá cheio de jogadores de beisebol zumbis, e o garoto novamente congela. Sang-hwa o empurra e luta contra ele sozinho. Nosso protagonista encontra um taco e tenta combatê-los. Os dois ficam encurralados, enquanto Yong-guk não consegue fazer nada. De repente, eles passam por um túnel
e os zumbis começam a agir de forma estranha. Seok-woo faz barulho com o taco e os zumbis seguem cegamente o som, dando uma brecha para os três escaparem. Eles percebem que a escuridão deixa as criaturas cegas, e o nosso protagonista tem a ideia de utilizar seus telefones como iscas para passarem pelos mortos-vivos sem ter que lutar. Eles chegam ao banheiro onde estão as meninas, e todos ficam felizes em se ver. Yong-wook encontra outro banheiro, e quando a luz volta, eles se escondem nele para se protegerem. Seok-woo descobre quanto tempo eles têm entre os túneis, enquanto o jogador de beisebol manda uma mensagem avisando para sua namorada que estão a caminho. A líder de torcida fica feliz com a notícia e comunica a todos no vagão. Mas Yong-suk não gosta do fato deles estarem vindo, porque podem estar infectados. O resto das pessoas parecem concordar com ele. Ela implora ao comissário para ajudá-la a fazer os outros entenderem, mas ele acaba concordando também. Assim que o trem passa por um túnel, todos saem dos banheiros e rastejam pelos porta-bagagens para não serem detectados. Nosso protagonista desvia a atenção das criaturas e eles chegam a salvo no vagão. Só que o morador de rua acaba caindo e Seok vai ajudá-lo. Os dois acabam ficando encurralados porque a luz acaba voltando. Seok-woo faz uma contagem regressiva para correrem, mas o morador de rua pisa em uma lata de refrigerante e atrai os zumbis. Eles ainda conseguem passar pela porta e Sang-hwa assegura para que os mortos-vivos não passem. O cara do time de beisebol chama sua namorada no outro vagão e pede para destrancar a porta para que eles entrem, mas os passageiros impedem a garota. Seok-woo vai ajudar Sang-hwa enquanto o menino tenta entrar no vagão à força. Depois de conseguirem abrir, Yong-suk tenta os impedir de passar com a ajuda de outros passageiros, enquanto Jong-gil e a líder de torcida lutam contra eles para abrirem. Enquanto os sobreviventes lutam entre si, um zumbi morde Sang-hwa. Seung-kyun começa a se aproximar do marido, mas ele diz para ficar longe e pede para o protagonista levá-la embora. De repente, a porta se abre e Sang-hwa se sacrifica para manter os mortos-vivos afastados, mas não por muito tempo, já que acaba se transformando também. Ao entrar no vagão 15, Seok-woo agarra sua filha e a mulher as tirando da reta das criaturas, mas Angel acaba sendo pega. Seok-woo fecha a porta e imediatamente ataca Yong-suk por ter tentado os impedir de entrar. Todos os passageiros do vagão 15 ainda acham que estão infectados e os mandam sair. Eles obedecem e são acompanhados pela líder de torcida. Os outros selam a porta para impedir que os mortos-vivos entrem novamente. Jong-gil vê a sua irmã zumbi do outro lado do vagão e abre antes que qualquer um possa a impedir. Todos os passageiros acabam sendo atacados pelas criaturas, mas o cara do time de beisebol e o comissário sobrevivem. Enquanto isso, o condutor liga para perguntar sobre a situação em Busan. Ele não consegue uma resposta, mas vê incêndios na cidade. Seok-woo finalmente fala com sua filha. Ele diz que vai levá-la para a mãe em seu aniversário. Mais tarde, ele recebe uma ligação de seu assistente, que diz que Busan tem a melhor defesa contra os mortos-vivos. Ele também conta que o vírus começou em uma de suas empresas. O trem para de repente por causa de bloqueio nos trilhos. O condutor anuncia que vai encontrar outro meio para levar as pessoas restantes para Busan. Ele sai e verifica o primeiro trem que vê, mas como tá cheio de zumbis, o homem vai encontrar outro. Nosso protagonista diz ao resto dos passageiros que eles precisam andar e encontrar um caminho para Busan. Enquanto isso, o condutor continua procurando outro trem. Ele encontra um vazio e dá a partida. O jogador de beisebol e o comissário ficam presos no banheiro. O executivo diz ao comissário para sair primeiro e o empurra contra os zumbis para poder escapar. Enquanto isso, um vagão em chamas se lança contra os trens onde estão os sobreviventes. O cara do time de beisebol leva a líder de torcida para um trem para se protegerem. E enquanto ele tenta abrir a porta, Yong-suk aparece e sacrifica a garota lançando em um zumbi, fazendo o jogador de beisebol lutar contra a criatura. Ele foge e o garoto consegue se livrar do morto-vivo. A garota começa a se transformar em seus braços e depois o morde. Enquanto isso, Soo-en acorda Seok-woo, que ficou desacordado com a batida. Pai e filha, juntos de Seung-kyun e o morador de rua, estão presos embaixo de um vagão lotado de mortos-vivos. Enquanto isso, Yong-suk corre em direção ao trem em movimento, ao mesmo tempo que é perseguido por alguns zumbis, e ele acaba caindo em um dos trilhos, e quando o condutor tenta ajudá-lo, acaba sendo pego em seu lugar. Só que Yong-suk também foi mordido. Nosso protagonista encontra uma saída do vagão.
Quando ele se vira para puxar os outros para fora, a saída acaba se fechando. Os zumbis arrombam as janelas e o morador de rua tenta os impedir de chegarem às meninas, se sacrificando no processo. Seok-woo abre a brecha novamente e as duas saem, deixando o sem-teto para trás. A mulher, o pai e a garota fogem das criaturas e vão atrás do trem em movimento. Todos os zumbis da estação correm em direção ao vagão. Os 3 passageiros entram no trem, mas os mortos-vivos os alcançam também. Seok-woo tenta tirá-los e consegue. Os 3 procuram o condutor na cabine, só que encontram Yoon-suk transformado em zumbi, mas ainda consciente. Ele consegue abrir a porta e pede a Seok-woo para ajudá-lo, mas já é tarde demais e a transformação total acontece. Os 2 lutam violentamente e Seung-kyun tenta ajudar, mas acaba chamando a atenção para ela. Seok tenta a proteger colocando a mão na boca de Yeon e acaba sendo mordido. Ele consegue jogar o zumbi para fora, mas logo percebe que está em perigo. Percebendo que foi infectado, Seok leva sua filha e a grávida para dentro da cabine. Ele dá a Seung algumas instruções de direção e depois vai até Soo-an. A despedida entre pai e filha é muito triste, e os 2 se emocionam bastante. Ela tenta o impedir de ir, mas não adianta. Ele precisa ir para mantê-la a salvo. Seok-woo sai da cabine e quando começa a se transformar em um zumbi, ele se lembra do dia em que a filha nasceu e pula do trem. Depois de Seung-yoon e Soo-an percorrerem alguns quilômetros, acabam tendo que parar e sair do trem por causa de um bloqueio. Elas continuam a pé até chegarem em um túnel escuro. Alguns militares estão do outro lado e um franco-atirador as tem na mira, mas não consegue saber se estão infectadas ou não. Uma ordem chega para disparar, quando de repente Soo-an começa a cantar sua canção do recital, mostrando que não são zumbis. Os soldados avisam e percebem que são sobreviventes e vão ajudá-las. E esse foi o recap de Invasão Zumbi de 2016. Caso tenha interesse em assistir, ele está disponível na Netflix. Você também pode alugá-lo aqui no YouTube. Minha nota para esse filme é 10 de 10. Essa foi uma das histórias mais tensas que eu já assisti. A trama dá a entender que a qualquer momento alguém vai de arrasta pra cima. Deixa aí nos comentários qual é a sua nota também. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então dá uma olhada nesse vídeo que eu postei esses dias também, onde chamaram um novato da prisão de frouxo, mas não sabiam que ele lutava taekwondo. Te vejo lá, hein?